Se eu estivesse acima do peso e estivesse cansado de ver uma imagem no espelho que não me agrada e eu decidisse mudar de verdade, eu faria exatamente isso. Mas antes, galera, de eu te mostrar o que eu faria, deixa eu te contar uma coisa extremamente importante. O que atrapalha a maioria das pessoas não é a falta de força, é o excesso de informação ruim. Já pararam para perceber isso? E eu começaria justamente fazendo o seguinte: pega um papel, uma caneta e anota, porque esses passos que eu vou te entregar aqui agora, eles vão fazer muito sentido em toda a sua trajetória, em toda a sua construção. Então, como primeira coisa, eu me livraria das informações que me atrapalham. Jonathan, mas o que é isso? Elimina o barulho externo. Elimina qualquer informação que esteja de contra ao que você quer. Porque quanto mais você está buscando respostas do emagrecimento, mais perdido você fica. Já parou para perceber isso? Você entra em 30 perfis diferentes e você fica buscando fazer uma coisa de cada. Uma coisa de cada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Lá você vai encontrar dieta disso, jejum daquilo, treino em jejum é melhor, fazer low carb, fazer HIIT ou fazer um treino intervalado, fazer um detoxzinho, tomar algum tipo de termogênico e por aí vai. Vai ter muita informação que não vai ser útil para você e só vai te confundir. Então, galera, eu hoje, sinceridade, pararia de seguir 80% das páginas que eu sigo hoje e focaria em uma, duas. Se você for lá no meu Instagram, até recomendo que você me siga lá também, @treinadorjonathangoncalves, é Gonçalves sem cedilha. Se você for observar, eu tenho muito poucos seguidores. Ao longo do tempo, eu vim diminuindo a quantidade de seguidores justamente por isso. Porque eu abria o meu feed e via N informações. A mesma coisa aqui no YouTube. Eu diminuí a quantidade de canais que eu sigo. Por quê? Eu direcionei apenas para aqueles que eu considero mais importantes, que falam mais a verdade, que trazem mais clareza sobre aquele determinado assunto e escolhi seguir apenas eles. Por quê? Porque isso iria me trazer uma ideia de seguir um método simples, um método mais seguro, que tenha resultado de verdade. E aí depois que eu tivesse com essas informações, o que eu iria fazer? Ia compilar todas essas informações e ia seguir durante 21 dias o que o Joãozinho ou o que a Maria estavam falando. Fica aqui até uma proposta para vocês. Vocês vão ver o passo a passo que eu estou entregando para vocês. Vocês vão anotar esse passo a passo. Coloque em prática durante 21 dias para vocês verem realmente que seguir uma informação única é muito melhor do que uma informação vasta. Combinado? Então coloca aqui nos comentários se você vai colocar em prática durante 21 dias tudo aquilo que eu estou falando aqui. E depois você volta aqui e me diz como é que foi o resultado. E o segundo passo seria iniciar uma jornada de exercícios diário. Por que exercício diário? O exercício diário vai fazer com que você crie o hábito de estar sempre se movimentando. O seu corpo precisa de movimento constante. Você precisa se movimentar diariamente. Mesmo sendo pouco tempo, não importa se você tem 10 minutos, se você tem 15 minutos, se você tem 20, meia hora. Coloque o seu corpo em movimento. Faça o melhor que você pode dentro desse tempo que você tem. Por quê? Se você não fizer nada dentro do tempo que você tem, você está perdendo
tempo de evolução. Mas se você colocar em prática o tempo que você tem, entregando o seu melhor dentro daquele tempo, cara, o resultado vai ser muito bom. E eu não me apegaria também a fazer o treino numa academia chique, nada disso. Eu iria fazer o treino aonde dá. Eu faria o treino numa academia, ou poderia fazer em casa, ou numa praça, em qualquer lugar. O importante é você se movimentar, começar a fazer musculação, combinar isso com atividade aeróbica. Galera, ser constante é mais importante do que ser intenso. De nada adianta você ser intenso hoje e amanhã você não fazer. Então, seja constante, seja intenso, seja preciso, faça o que tem que ser feito. E se eu viesse a falhar num dia, eu voltaria no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Ah, hoje eu não fiz um treino bom, não tem problema. Amanhã eu vou lá e faço um treino muito melhor. E um terceiro passo muito importante é a alimentação. Eu iria reduzir as quantidades. Eu não iria cortar nenhum alimento. Por quê? O meu processo é de longo prazo. E se eu cortar tudo hoje, muito provavelmente eu não iria conseguir seguir isso muito tempo. Lembra que eu falei do passo 2, que era a constância? Então, coloca uma regra simples. Comer um pouco do que você come hoje é melhor do que você comer muito que você vem comendo. É bem simples. Vai reduzindo aos poucos. O seu corpo vai começar a se adaptar e o peso vai começar a cair. Por quê? Porque você está comendo menos calorias, está se exercitando mais. Ou seja, você está emagrecendo. E aí, conforme fosse passando o tempo, eu iria melhorando a qualidade da minha alimentação, a qualidade da minha comida, mas sem entrar na neurose de eu não posso isso, eu não posso aquilo. Você pode tudo, porém, não a quantidade que você quer e nem a quantidade de vezes que você quer. Porque o que eu vejo que acontece muitas vezes, a pessoa faz uma dieta de segunda a sexta, aí quando chega no final de semana ela acha que ela pode tudo, a quantidade que ela quer. Se chegar no final de semana ou você determinar um dia que você vai comer aquilo que você gosta e você comer dentro de uma quantidade bacana que não faça com que você saia da sua meta de calorias, tá tudo certo. E é por isso que eu falo para vocês, não corta tudo. Vai aprendendo a se alimentar cada vez melhor. E isso vai construir um repertório emocional, comportamental, um repertório alimentar muito bacana. E quando você vê, você está se alimentando muito bem, dentro das calorias, e está percebendo que essa alimentação está contribuindo demais para o teu emagrecimento. O processo não é para o próximo verão. O processo é para toda a vida, galera. Então, cara, o processo é para toda a vida. Ninguém quer emagrecer hoje. As pessoas querem se manter magra. E eu tenho certeza que você também quer se manter magro. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Curte esse vídeo, envia ele para alguém, para o YouTube entender que o conteúdo tá bacana, para ele entregar para outras pessoas. Porque o que eu tô falando aqui hoje é algo extremamente importante. Estou falando exatamente o que eu faria. Então não é aquele papo assim, o Jonathan tá falando apenas uma regra. Não, eu estou falando o que eu faria. Eu faria assim. Entendeu? E o quarto passo, já quase chegando no fim, é a hidratação. Água como base. Os outros passos são muito claros. E esse também vai ser. A sua hidratação tem que estar em dia. O seu corpo é composto de 70% a 80% de água. E se você não tomar água suficiente, o teu corpo dá aquela travada. Ele vai começando a reter muito líquido, vai ficando cheio de toxina. E quando você aumenta o consumo de água, gradualmente, durante todos os dias, o que acontece? Você vai liberando essas toxinas, você vai liberando essa retenção de líquido. Entendeu?
E essa liberação de toxina e retenção de líquido, elas são responsáveis por elevar o seu peso até 5 quilos. E Jonathan, como que você faria para você ir bebendo mais água? Mesma coisa da alimentação. Eu entraria num método de substituição. Eu tiraria um pouco do refrigerante e colocaria mais água. Eu tiraria um pouco do álcool e colocaria mais água. Por quê? Você ia se adaptando a diariamente tomar mais água. Iria substituir as bebidas açucaradas que você consome durante o dia por água. Tiraria o refrigerante com açúcar e colocaria o zero. Isso já vai adaptar mais o seu paladar. E você vai entendendo que tem que beber mais água. Colocaria no relógio para você, naquela hora, você beber a quantidade de água. E iria fazendo isso. Todo o processo gradual. E o teu corpo ia agradecer muito. E sem dúvidas, o resultado iria acelerar demais. E por último, um passo extremamente importante. Eu começaria aos poucos cuidar mais do meu sono. Eu sei que tem gente que a jornada de trabalho é difícil, tem filhos, tem que cuidar da casa. Existem 1000 tarefas. E que muitas delas passam do horário que a gente gostaria de dormir. Você vai fazendo as coisas, quando você vê, caraca, já bateu o horário e eu ainda tô em atividade. Tá tudo bem. Aos poucos você vai fazendo isso. Define uma regrinha de hoje você dormir 1 horinha mais cedo, meia hora mais cedo. Acordar antes das 8. Isso já iria fazer com que você começasse a se adaptar. Galera, 10 minutos a mais de sono é coisa pra caramba. Então, mais vale você dormir um pouquinho mais cedo e tornar isso uma constância do que você esperar o momento em que você vai conseguir acordar e dormir muito cedo para começar a colocar em prática. Porque se você esperar o momento perfeito, ele não vai acontecer. Já te digo, ele não vai acontecer. Você precisa ir construindo o seu caminho para quando estiver dentro do momento perfeito da sua vida, que você classifica como perfeito, você está a todo vapor, já conseguindo fazer, explorando cada vez mais as ferramentas que você tem. E eu quero que você entenda o seguinte, um corpo bem descansado, ele emagrece a pessoa muito mais rápido e muito melhor. Você tem mais energia para seguir em frente. Então coloca esses 5 passos que eu acabei de dizer em prática, que eu tenho certeza absoluta que você vai evoluir. Galera, você tem que ter um planejamento simples e realista. Um planejamento simples e realista. Esses seriam os passos que eu daria se eu quisesse emagrecer de verdade. Eu tô falando bem sério, entendeu? Bem sério mesmo. Nenhum desses passos depende de você ser rico, milionário, você morar em Alphaville, você morar no Leblon. Não. Exige apenas uma decisão sua. Um plano simples, realista, que você consiga colocar em prática todos os dias sem se sabotar. Então, pega esses passos, adequa a sua realidade, veja o que você pode fazer de melhor dentro desse espaço e começa a colocar em prática. Começa a colocar em prática, galera. Eu prometo para vocês que vocês vão ter resultado. Mas eu digo também que não vai ser fácil. Vai exigir muito de você. Vai exigir muito mesmo. Mas entendam, quanto mais você tem clareza dos passos, o caminho vai te assustar menos. Vai ser algo com mais clareza. É como aquela luz no fim do túnel que você vê. Vai ter mais luz no fim do túnel. E o mais importante de tudo, o segredo não está em encontrar o plano perfeito. Está em começar e continuar. E eu quero fazer novamente um convite para você. Se você está pronto para isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, o YouTube encaminhar diretamente para você. Porque lembrando do passo 1, vai ser aquele tipo de conteúdo que vai fazer com que você evolua cada vez mais.
Vai ser aquele conteúdo que vai agregar valores para você. Beleza? E se esse vídeo aqui fez sentido para você, compartilhe ele com mais alguém, com algum amigo que precisa ouvir, que ainda não começou também o processo de emagrecimento. E com isso você, junto dele, vai colocando em prática, e eu também aqui vou trazendo mais conteúdo para vocês, para que vocês continuem evoluindo e eu também evoluindo. Então, coloca aqui para mim nos comentários, antes da gente finalizar esse vídeo, Jonathan, eu vou colocar em prática, Jonathan, eu quero começar qualquer coisa para que eu entenda que você vai dar o primeiro passo, que é começar. Estamos combinados? Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.